Graças a Deus por mais uma vez podermos estar aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Nós vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor para nós estarmos discorrendo nessa noite com a ajuda do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 26. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 26. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa porção da Tua palavra. Nos ajude, Espírito Santo, no decorrer deste tempo, a qual estaremos meditando nela. Fala conosco, cumpra o Teu querer no nosso meio e nas nossas vidas, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Nós, duas terças-feiras, me parece, estudamos aí sobre as obras da carne, que está inserido no contexto deste texto ao qual nós lemos, que é o capítulo 5, verso 16 até o 26. Ele fala na primeira parte dos versículos 16 até ao 21, ele está falando das obras da carne. E o verso 22 que nós lemos começa a falar do fruto do Espírito. Então ele traz um contraste sobre o que a carne quer produzir e agora nos mostrando também o que o Espírito quer que seja produzido nas nossas vidas, seja frutificado nas nossas vidas. Antes de nós entrarmos aqui e falarmos propriamente do fruto do Espírito, dessas virtudes do fruto do Espírito, nós precisamos entender por que ou como a vida cristã funciona nessa questão de frutificar. Por que isso? O que isso está querendo dizer? Se nós olharmos, o fruto do Espírito está ligado a comportamento e natureza, como nós comportamos e a nossa natureza nesses comportamentos. Então, está todo envolto nesse sentido. Se nós formos olhar na questão da frutificação, do fruto na vida do crente, a vida com Cristo tem como marca a frutificação. A vida cristã, a marca de uma verdadeira vida cristã, ela é marcada pela frutificação. Se não tem a frutificação, a vida cristã ela está meio defasada. Coloca para nós, Marcos, fazendo um favor, Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, o verso 1 ao 8, nós vamos estar lendo. Muito obrigado, meu filho. Glória a Deus. Olha só, falando aqui que a vida com Cristo tem como a marca a frutificação. Olha o que está dizendo o texto sagrado. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha só, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto, olha só, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, o frutificar é a marca do cristão. É a marca do cristão. Ali está ficando claro. Nós glorificamos o Pai quando nós produzimos frutos, quando nós frutificamos. Não tem como nós desvincularmos o frutificar da vida cristã. Da vida cristã. Todo cristão tem que frutificar pelo fato de ele estar ligado na videira. O texto a qual nós lemos os versos anteriores disse: os ramos não têm condição de frutificar por si só. Nós, sozinho, desconectado da videira, desconectado do tronco, o ramo não produz nada. Ele cai, fica seco, é lançado no fogo, não presta para mais nada. Agora, quando aqui nós estamos falando para cristãos, se somos cristãos, estamos ligados em Cristo, certo? Se estamos ligados em Cristo, temos por obrigação frutificar. Porque o frutificar não é de nós, é do tronco. O tronco está sempre alimentando os ramos para eles frutificarem. É assim que funciona a planta. A planta, os ramos, os galhos que estão lá na copa da árvore, eles não estão buscando o alimento, mas sim o tronco que está enraizado no solo, que puxa o alimento, o líquido e tudo, para que estes ramos frutifiquem. Então, se nós estamos ligados em Cristo, nós estamos ligados no tronco, nós temos por obrigação frutificar, porque o tronco está nos alimentando. O texto está dizendo que Jesus é a videira verdadeira, o agricultor é o Pai, Deus. E aí disse, aquele ramo que não dá fruto, o que acontece com ele? É cortado. Agora o que dá fruto, ele vem, trabalha nele, limpa, tira tudo ali que não precisa, faz aquela poda para que ele cresça e produza mais. Então, meus irmãos, na nossa vida cristã tem vezes que vem o agricultor e poda algumas coisinhas para que a gente produza mais. O importante é nós estar sempre frutificando. A frutificação é a marca do cristão. Quer saber se você está realmente ligado? Veja os frutos que a sua vida está produzindo. Veja o que nós estamos produzindo. Irmãos, é fácil de ver o que a gente produz. Olha para o seu dia a dia, o que está produzindo? O que está saindo? O que está fluindo de você? Esses são os nossos frutos. É comportamento e natureza. É os frutos do nosso dia a dia que nós temos que estar frutificando. Frutos bons. Nós precisamos dar frutos bons. Então, a marca, olha só. Nisto é glorificado meu Pai. No que é glorificado o Pai? Em que deis muito fruto. Não é pouco. Não é pouco. Eu estou pelejando com um pé de laranja lá em casa. Eu já falei desse pé de laranja, está me acompanhando. Eu comprei a casa, ele já estava lá. E passou o INHA, ele ficou muito chateado com o INHA, ele não produziu mais nada. Ele não deu conta de fazer ele produzir lá. Aí ele está lá, está só de enfeite. Agora um pé de limão, que está bem na frente da minha casa, o ano passado o limoeiro produziu limão à vontade, produziu muito. Eu fiquei feliz como o dono do pé de limão. Então, nós assim precisamos ser. Nós precisamos produzir muitos frutos. Muitos frutos, não é pouco, é muitos frutos. Muitos frutos, meus irmãos, é todo dia nós precisamos frutificar. Então nós vimos que dentro daqui deste assunto de frutificar, de fruto, o fruto, a frutificação é a marca de Cristo em nós, da vida cristã. Na Bíblia, o fruto está relacionado à natureza da árvore. Não só na Bíblia, na nossa vida normal também, o fruto está ligado à natureza da árvore. Sim ou não? Se eu pego um limão, automaticamente vocês vão assumir que ele veio de um pé de limão.
Uma laranja de um pé de laranja, uma manga de um pé de manga. Coloca para mim Marcos. Coloca Mateus 7, 15 ao 20. Nome bíblico é complicado. Ali, ó. Olha o que o texto diz. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus o quê? Frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Fica muito bem explicado. Como que a gente, irmãos, a gente não anda com um outdoor na nossa cabeça, escrito, eu sou um cristão, sou evangélico, eu sou lá da Assembleia de Deus. A gente não anda com esse negócio. O que revela quem somos, tanto para o bem ou para o mal, são os frutos da nossa vida. São os frutos da nossa vida. São os frutos que a gente produz no nosso dia a dia. A pessoa olha, vê os frutos e entende, ó, aquele ali é uma árvore de bons frutos. Aquele ali é uma árvore de maus frutos. O que ele está dizendo, o contexto que o texto está inserido está falando dos falsos profetas, que vêm, que tentam enganar, passam uma imagem dos falsos mestres, e aí tentam enganar, tentam passar uma imagem, mas está dizendo, ó, mesmo quando tentam passar uma imagem, o fruto que sai dessa árvore é ruim. Quando tentam, a árvore má, a árvore ruim, ela pode até tentar disfarçar, mas o fruto que ela produz é ruim. Não adianta, um pé de manga pode lutar para produzir abacate, ele vai produzir manga. Não tem jeito. Não tem jeito. Ninguém aqui na sã consciência sobe num pé de jaca para chupar acerola. Você vai buscar o fruto que aquela árvore produz. Está ligado, está conectado a natureza da árvore com o fruto que ela produz. O que eu estou querendo dizer para nós, igreja? Nós, igreja, quando as pessoas vêm até nós em busca do fruto que nós produzimos, elas vêm porque nós somos igreja e nós produzimos frutos bons. Por que nós produzimos frutos bons? Porque a gente é bom? Não, porque nós estamos ligados na videira verdadeira. E o que a videira produz em nós é frutos bons. Então isso está envolvido no cristianismo, na igreja. Nós precisamos frutificar, é a marca do cristão. E como cristão, não se pode produzir fruto ruim. Irmãos, seja agradável, seja dócil, faça as pessoas sentirem prazer de estar perto de você. Porque tem gente que é fruto azedo, amargo, difícil de digerir. O cristão não pode ser assim. Eu olho o nosso maior exemplo, Jesus. Jesus chegou num tempo difícil, e foi contra tanta gente, foi contra tantos ensinos errados na sua época, mas mesmo em meio àquilo tudo, as pessoas tinham prazer de estar junto dele. Jesus falava, ensinava a verdade, mas as pessoas queriam estar ouvindo ele. Nós precisamos ser desse jeito, falar a verdade, mas produzir frutos doces, fruto do Espírito. Nós precisamos estar envolto nisso aí, nós precisamos frutificar. Amém? Então nós vimos que a marca da vida cristã é a frutificação, e nós vimos que o fruto está ligado aí à natureza da árvore. A natureza da árvore, natureza, é o que ela é de verdade, certo? Então aí, se os seus frutos estão ruins, está correndo o risco de ser cortado e lançado fora, que é o que o texto está dizendo. O bom
o bom para nós é que Jesus é o único agricultor. Deus é o único agricultor que ele muda a natureza da árvore. Ele é o único agricultor que chega num pé de limão e faz ele virar um pé de laranja doce. Ele é o único que chega num pé de fruta amarga e faz ela virar fruta doce. Então, meus irmãos, há esperança para nós que aceitamos a Jesus, porque Ele nos conecta com a oliveira. E como Ele conecta com a oliveira, a nossa natureza muda. Agora já não sou mais um produtor de fruto, ou eu não sou um praticante de obras carnais que nós estudamos. Agora eu vivo para o Espírito, e o que vai produzir em mim é o fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos aí o que é que nós somos. Entendendo o que é que nós somos, nós precisamos frutificar, precisamos desenvolver em nós fruto. E o fruto que nós vamos falar nessa feita é o fruto do Espírito. Preste bem atenção, é o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito, é um fruto. É um fruto. Às vezes, pela força do hábito, a gente vai falar assim, eu preciso desenvolver em mim os frutos do Espírito. Mas não, é o fruto do Espírito. É um fruto com 9 virtudes. Ou, para ficar mais fácil de nós entendermos, nós vamos pensar aí na nossa analogia muito usada. Seria a analogia de uma laranja, por exemplo. Você descasca a laranja, ela é uma laranja, uma unidade, e aí ela tem vários gomos. Nós vamos pensar que essa laranja nossa tem 9. Amém? Vocês pensam aí junto comigo? Que é uma laranja, para ficar fácil para nós entendermos. Então, olha só. O fruto não e não os frutos do Espírito, são 9 virtudes. São como o gomo de um mesmo fruto. E são produzidos em nós pelo Espírito. Nós vamos classificar esses 9 nessa noite em 3 áreas. Nós vamos dividir eles em 3 áreas. A primeira vai ser aí virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus, ok? A primeira divisão vai ser o nosso relacionamento com Deus. A segunda divisão, virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. E a terceira divisão vai ser as virtudes ligadas com o nosso relacionamento conosco mesmo. Amém? Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos meditar nisso aqui. Se nós não acabarmos hoje, daremos continuidade na terça-feira que vem. O primeiro fruto, ou a primeira virtude do fruto do Espírito, é o amor. Nós vamos seguir a sequência que está aqui na Bíblia Sagrada. Não é uma sequência de nível de importância, mas uma sequência que foi colocada aqui e ela é bem importante para a nossa vida. O primeiro que nós vamos estar meditando, então, a primeira virtude é o amor. Ágape. O amor ágape inclui tanto amor a Deus como ao próximo e significa benevolência invencível. Benevolência invencível. O amor ágape, nós sabemos que essa palavra amor tem 3 vertentes, digamos assim, né? No grego antigo existem 3 palavras para o amor: ágape, eros e filia, ou fileu, alguns vão dizer. O ágape refere-se ao amor incondicional e sacrificial, que é esse que nós vamos falar. Mas só para nível de informação, nós vamos falar dos outros. O amor sacrificial como o amor de Deus por nós. O eros descreve o amor romântico. O amor romântico, este sensual e carnal, com desejo e paixão. E o filia ou fileu representa o amor de amizade, companheirismo, lealdade, como amor entre irmãos e amigos. Só que nós vamos falar do amor produzido aí, uma virtude do fruto do Espírito, que é o ágape. O amor ágape, ele é esse amor incondicional. Incondicional. Um amor incondicional é muito mais poderoso do que o fileu, que é um amor de amigo, de irmão, que está ali, que às vezes passa, às vezes diminui.
é mais poderoso do que o eros, que é esse amor que o esposo sente pela esposa, essa atração, esse desejo, porque muitas das vezes, ainda mais na banalização do amor nos nossos dias, esse eros é só atração física. Agora não, o ágape é o amor sacrificial. Ele é comparado ao amor de Deus para conosco. O que me chama a atenção neste amor de Deus para conosco é: Ele nos amou, nós não merecendo. Esse amor é a atitude, o ágape é a atitude de amar primeiro. Porque nós, seres humanos, temos o intuito de amar como resposta. Já prestaram atenção, já pararam para pensar que nós, como seres humanos, nós temos a atitude de amar como resposta? Vamos pensar um pouco. Se a pessoa me faz bem, se a amizade me proporciona alguma coisa, fica mais fácil de eu amar. Eu amo meu amigo. Meu irmão, porque está ali, me defende, né? Tem aquele tudo, é da família, eu tenho facilidade de amá-lo. O cônjuge, o amor eros, a facilidade de amar é porque está recebendo o carinho, a atração em troca, a satisfação, o desejo. Fica fácil de amar como resposta. O ágape não. O ágape, ele nos amou, Deus nos amou quando nós não merecíamos. Pelo contrário, quando o amor ágape, quando o amor de Deus se manifestou por nós, o que nós merecíamos era o castigo. O que nós merecíamos era receber aí, na verdade, a ira de Deus. Só que o ágape, o amor que é incondicional, é sacrificial, ele entra em ação e nos resgata. Esse está falando do amor, nós estamos falando das virtudes ligadas com o nosso relacionamento com Deus. Então, o meu amor para com Deus não pode ser o fileus. Porque o fileus eu vou amar quando eu estou bem. Quando eu estou aqui, é o meu amigo. Não, ele é mais do que o nosso amigo, ele é o nosso Senhor. Não é o eros, porque não existe esse. É o amor ágape, o amor para com Deus é aquele amor incondicional. Como que eu amo Deus? Meus irmãos, você não pode chegar para mim amanhã e eu vou estar passando um dia difícil e falar: e aí, pastor Reginaldo, como é que o senhor está amando Deus? Eu falo assim: hoje eu não estou amando muito ele não. Não pode ser assim. Não, Deus não me respondeu. Eu pedi para Ele uma porta aberta, eu pedi a Deus que Ele fizesse isso e isso, aquilo na minha vida. Agora eu não estou amando muito a Deus porque Ele não me respondeu. O amor ágape para com Deus, o fruto do Espírito como amor, que é esse ágape que produz em nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós passamos por cima do meu desejo, eu passo por cima da minha vontade para amar a Deus. Quer ver um exemplo? A Vitória, os irmãos sabem da condição da Vitória, que ela foi diagnosticada com diabetes. É ruim nós recebermos uma notícia que uma pessoa já viveu, já aproveitou a vida, né? Essa que desenvolve nos mais de idade é por causa da desregra, foi desregrado e desenvolveu aí. E é triste nós sabermos disso. Agora imagine numa criança. A vida da criança é comer doce. Foi na notícia. Nós oramos. A gente ora, pede a Deus para curar. Se você me perguntar, eu tenho uma total certeza de que Deus pode curar. Agora, assim. Só que até o momento, aprova Ele não me responder da forma que eu quero. Por isso eu não vou amar a Deus? Não, eu entendo que Deus tem um propósito com isso, e esse propósito que Ele tem é para a minha melhora, da minha família, da própria Vitória. Nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, que o amar a Deus é independente da circunstância, fica mais fácil. A gente até chora, bate até aquela tristeza, tem hora, mas eu falo assim: não, eu vou amar ao Senhor acima dessa situação. Isso é amor ágape. Isso é com relacionamento para com Deus. Ainda é mais fácil porque nós entendemos que Deus tem sempre o melhor para nós. Mas sabia que o ágape estende-se também à nossa convivência com as pessoas aqui?
ela se estende também o amor com o nosso próximo. E aí esse amor com o nosso próximo é aquilo que eu disse, é nós também amarmos primeiro. É amar como Deus amou. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos vivenciar isso. Coloca para mim, Marcos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, o verso 34 e o 35. Sobre o amor. Nós precisamos pedir que essa virtude do fruto do Espírito desenvolva em nós. Olha só. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. No outro texto a qual nós lemos da frutificação, o que é que diz? Assim nós glorificaremos o Pai quando nós produzirmos muitos frutos. Nesse aqui está falando que se nós amarmos uns aos outros, assim seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Oh, meus irmãos, é fácil amar uns aos outros? É o que eu disse. E é o que nós falamos sobre a frutificação. O ramo desconectado da videira verdadeira produz fruto? Não. Desconectado, um galho lá, você vai ver. Você passou lá debaixo de uma árvore frutífera, tem um galho caído no chão. Aquele galho caído no chão vai frutificar? Não. Frutifica quem está conectado. Ou seja, de nós mesmos, nós não conseguiremos amar uns aos outros. Por quê? O meu amor vai ser seletivo. Eu vou puxar uma galerinha aqui, fazer a minha rapaziada, vou juntar meu povo aqui, vou amar eles. Ó, Jesus, esse aqui eu amo eles, esse aqui é minha rapaziada, esse aqui é meu pessoal. Aqui está fácil. Mas não é isso que ele falou. Jesus não falou assim, ó, ama os 12 discípulos aí entre si, ame entre si os 12 discípulos e ó, tá bom demais. E aí vocês vão mostrar que são meus discípulos. Não, ame uns aos outros. Quem são os uns e quem são os outros? É todo mundo. Não selecionou pessoas. Não segregou nada nessa questão do amor. Nós precisamos amar como Jesus amou. Coloca para mim, Marcos, o verso 34. Olha só. Que vos ameis uns aos outros assim como quem? Eu vos amei. Esse eu é quem? É Jesus. Então ele está falando assim, ó, vocês precisam amar como eu amei. Vocês precisam viver e demonstrar esse amor que eu demonstrei por vocês. Só assim nós mostramos que somos discípulos. Ficou aqui, gente. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar aquela frase que diz assim, as suas atitudes falam mais alto do que a sua voz. Alguém já ouviu essa frase já? Ou as suas atitudes gritam mais do que a sua voz? Gritam mais alto? Como você preferir entender? É isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando assim, ó, não adianta vocês ir aí sair na rua pregar sobre amor, fazer cruzada sobre amor, congresso sobre o amor, fazer tudo isso aí, evangelizar, fazer tudo. Se não tiver amor uns para com os outros, não conhecerão que vocês são meus discípulos. O amor precisa estar no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Coloca para mim também, Marcos, Romanos, capítulo 5 e o verso 5, por favor. Glória a Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nos foi dado, digamos assim. Olha só, quem derrama esse amor, ágape, em nós é o Espírito Santo. Porque eu disse e ressalto, e vai ficar até repetitivo, de nós mesmos não conseguimos. Não conseguimos, de nós mesmos, nós podemos ser a pessoa mais amorosa do mundo. Sem o Espírito Santo não conseguimos. Porque o Espírito Santo derrama em nosso coração esse amor. E aí, quando esse amor é derramado, nós olhamos para as pessoas com compaixão. Nós olhamos para o nosso irmão, para o nosso companheiro, para o nosso inimigo com compaixão.
Isso aqui é a essência do evangelho. Amar uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar, meus irmãos. Olha só, os nossos pais nos amam. Vou transferir aqui para a época que isso aconteceu com mais frequência. Porque pai puxa a orelha da vida da gente a vida inteira. Né? Mas quando a gente estava lá, adolescente, que estava bem bagunceiro, nosso pai nos amava naquela época, a nossa mãe nos amava? Amava. Ele chamava a nossa atenção? Alguns, mas aí tomou algumas puxão de orelha, algumas chineladas, correada. Tomamos. Isso é amor. O que fica aqui para nós, irmãos? O conceito de amor que o mundo tem, não pode falar não. O amor não pode falar não pode proibir, o amor não pode fazer isso, não pode ir contra. O amor, segundo a Bíblia, e o amor verdadeiro, ele corrige para que nós ficássemos bem. Às vezes, meus irmãos, que a minha mãe me corrigiu, que o meu pai me corrigiu, que eu cheguei até a tomar lá meus coros, foi para o meu bem. Hoje eu olho e agradeço a minha mãe pela correção que ela me deu, porque eu entendo que foi para o meu crescimento, foi bom para a minha vida. O amor de Deus para conosco é isso, nos corrige. O amor meu para com vocês é esse. Na hora que precisar de corrigir, eu vou chegar e falar, meu irmão, isso aqui está errado. Você não pode fazer assim, porque caminhando assim, você vai perder a sua salvação, vai para o inferno. Isso é amor. O amor preocupa com o bem-estar das pessoas. Isso é o amor ágape. É aquele amor que tem compaixão, benevolência invencível. Eu gostei muito dessa palavra. Benevolência invencível. O que está querendo dizer? Por mais que tudo que acontece lá fora tenta vencer, esse amor ágape, ele é invencível. Você consegue continuar amando, por quê? Porque Deus derramou, o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Amém? Fruto do Espírito, é gerado pelo Espírito. Essa virtude de amar. O amor é a primeira virtude do fruto do Espírito. A segunda dessa primeira parte é a alegria. A alegria, do grego chara. Não é, olha só, essa alegria não é a que provém das coisas terrenas. Essa alegria não é essa, das coisas terrenas. Ou triunfos passageiros, mas é o gozo que tem Deus como seu fundamento. Essa alegria da virtude do Espírito não é essa que a gente sente quando nós conquistamos a nossa casa própria. Não é, porque é bom conquistar a casa própria. A gente entra dentro dela dente puro, feliz. O carro novo é alegria. Conquistar aquele sonho, aquela faculdade, aquele diploma, é a alegria que a gente sente, só que não é essa, não é uma alegria passageira. Por que eu digo passageira? Porque você compra um carro hoje, amanhã ele pode quebrar, e você já fica triste. Você compra uma casa, amanhã ela pode dar um problema, você já não fica tão feliz mais. Você falou, meu Deus do céu, quanta luta. Não é verdade? A gente não é desse jeito? Ou nós conquistamos aqui um documento, essa alegria não é essa passageira, não é essa terrena, com coisas daqui deste mundo. Essa alegria da virtude do Espírito é aquela que tem Deus como seu fundamento. Eu não sei se os irmãos já viveram isso. Eu não sei se os irmãos já presenciou alguém vivendo isso. Nós chegarmos para alguém que está passando luta, com dificuldades, e você vai conversar com ele e ele transmite alegria. A nossa mente humana não consegue entender. O nosso intelecto esbarra nisso aí. Por que essa pessoa está alegre, está transmitindo alegria? É porque que mesmo em meio à dificuldade, quando ela olha para Deus, ela vê que em Deus tem alegria. Ela vê que em Deus há alegria. Coloca para mim, Marcos, Salmos, número 16 e 11, por favor. A alegria está em Deus. Alegria em Deus, olha só. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria.
Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Só na presença dele nós encontramos essa alegria que não tem essa explicação humana. Também coloca Atos, capítulo 13, o verso 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Nós transbordamos de alegria, nós vivemos cheios de alegria quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Coloca para mim também Romanos 14 e 17. Olha só. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ou seja, está falando, o reino de Deus não é essas coisas terrenas aqui não. Não é essas coisas que passam aqui não. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, quando eu olho para isso aqui, eu não consigo entender aquele cristão, aquela pessoa que vive uma vida cristã que anda jururu, com aquela cara comprida. Tudo está tristeza. Tudo está ruim. Não vê alegria nem nada. Você já conheceram alguém assim? Você chega, rapaz, parece que... Misericórdia. Parece que vive com a nuvem chuvosa em cima da cabeça. Todo dia está nublado. Não, meu irmão. Se achegue ao Espírito Santo. Encosta no Espírito Santo. Peça a Ele que desenvolva em você essas virtudes. Aí, quando você... gente, quando você olhar para o dia chuvoso, você vai conseguir ver beleza também na chuva. Isso aqui é a alegria no Espírito, é entender que nos dias de tempestade, Deus está se revelando também na tempestade, e sabendo que Deus está presente conosco, na presença dele há plenitude de alegria. Glória a Deus. O reino de Deus, irmãos, é um reino alegre, é um reino de alegria. Para com esse negócio de viver só sofrimento, só luta. Começa a olhar, começa a vivenciar também as vitórias na luta. Pela fé, começa a vivenciar isso aí. Coloca também o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, o verso 11. Glória a Deus. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Deixa eu ver se a minha tradução está diferente daquela ali. 15 e 11. Glória a Deus. Porque gozo também é uma... ali, ó. Esse menino aí é benção. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha só, Jesus está dizendo, tenho-vos dito isso, eu tenho falado isso, para que a alegria dele esteja em nós. E a alegria dele estando em nós, a nossa alegria é completa. O que está dizendo? As alegrias passageiras, isso que a gente conquista aqui na terra não é completo. Não é completo. Olha só, a gente vê pessoas que têm bens, que alcançaram, que conquistaram, são famosos, e aí você vai ver o relato, são depressivos. Estão lá pensando em tirar a vida. Um exemplo, uma pessoa bem famosa, aquele Whindersson Nunes, que vive aí fazendo a alegria do povo, fazendo todo mundo rir. Aí você vê os vídeos dele agora, é tudo falando, não, que eu estava com uma depressão terrível, ficava trancado no meu quarto, e cheio do dinheiro. Lotando teatros, bem sucedido, sim ou não? Bem sucedido no que ele fazia. Mas que alegria é essa? Que alegria? Não é alegria. É passageiro, ali na frente está todo mundo rindo, mas quando chega em casa não tem a completude, não tem a plenitude da alegria. Qual é a alegria do crente, meu irmão? É que quando eu vou lá para casa, que eu vim para cá cansado hoje, trabalhei o dia inteiro, sofremos aqui, quando eu chego lá em casa, que eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu sei que é um céu de glória que me espera, um céu, um lugar onde tem paz, tem alegria, tem plenitude de tudo isso que nós buscamos aqui, só nele nós encontramos isso. A minha alegria é quando eu olho para a minha vida, quem eu era, o que Deus fez, aonde Deus me colocou. Aí eu começo a rir à toa.
Eu começo a me encher de alegria. Eu começo a ser completo. A ser completo. Só o Espírito Santo produz em nós essa virtude. É uma virtude, meus irmãos, essa alegria. O mundo aí fora não tem. O mundo aí fora não tem. Não inveje, não inveje, não inveje os homens aí fora. Você pode almejar conquistar as coisas, almeje. E eu aconselho vocês, tenha sonhos, projetos, busque conquistar, mas sabendo que a sua alegria não consiste nisso. Este é o ponto. A minha alegria não consiste nisso. Se Deus amanhã me proporcionar os meus sonhos, cumprir os meus sonhos, amém. Mas se não chegar a cumpri-los, eu sei que o que Ele tem para mim, a salvação, o céu de glória, a chamada que Ele tem para mim é melhor do que tudo isso. Amém? Sabendo disso, nós conseguiremos viver mais tranquilo, mais alegres neste tempo a qual nós vivemos. Esse é a segunda virtude, a alegria. Nós vimos o amor e nós vimos também a alegria como virtude do fruto do Espírito Santo. O terceiro, e fechando essa primeira parte das virtudes aí ligadas ao relacionamento com Deus, é a paz. A paz, do grego eirene. Eirene, refere-se à paz com Deus e significa não apenas, olha só, ela não é apenas a ausência de problemas, mas, sobretudo, a consciência de que nossa vida está nas mãos de Deus. Essa paz do Espírito, ela não é só aquele momento que a gente passa, fala assim, aquele dia, fala só, hoje não tem nada acontecendo de errado, está uma paz, está bom demais, mas amanhã tem problema esperando. Aí passa, aí não dá paz. A gente não sofre por problema de amanhã. Tem gente que gosta de sofrer por antecipação. Irmãos, eu deixo os meus de amanhã para eu mexer com eles amanhã. Eu não mexo com eles hoje, não. Os de hoje é os de hoje. Se eu acabar com eles mais cedo, eu vou descansar. Né? Mas olha só, essa paz não é essa ausência de problemas. Essa paz é aquela que... Esse exemplo é lindo, pelo menos para mim. Eu olho para ele, eu dou risada sozinho lendo a Bíblia. Essa paz... é Jesus dormindo no barco, no meio da tempestade, com os discípulos, com a gritaiada danada, pensando que ia morrer. Vocês já pararam para pensar nisso aqui? Está todo mundo, os discípulos, que eram acostumados a mexer com água, com barco, com aquele trem todo. Eles eram acostumados, não era a primeira tempestade. E aí aquela tempestade era tamanha que eles falaram assim, o barco vai afundar. E começa a gritar, e começa a jogar. Imagina, irmão, jogando as coisas para fora para diminuir, jogando água. E aí, e cadê Jesus? Cadê Jesus? Vai lá na proa do barco, Jesus está dormindo tranquilo. Como assim? Como assim? É porque Jesus, por que Jesus dorme tranquilo? É porque ele sabe que ele está nas mãos de Deus. Ele sabe que na hora que ele levantar sua voz em oração, o vento acalma, as ondas cessam. Isso é a vida do crente. A vida do crente não é quando eu estou sem problema que eu tenho paz, não. É na hora que vem aquele problema, você chega, Reginaldo, você não está desesperado, não. Eu falo, não, meus irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle, eu estou nas mãos de Deus. Se acontecer é porque Ele quis, é a vontade dEle para mim neste tempo. Isso é paz. Quando nós recebemos isso, meus irmãos, quando nós vivemos isso, a gente para de ficar perturbado com essas coisas. Tem gente que não dorme, tem gente que não descansa, tem gente que não vive nada direito. Não vive o hoje porque está preocupado com o que vai acontecer. Um exemplo, meus irmãos, olha só, eu aconselho os irmãos a se precaverem, eu aconselho os irmãos a cuidarem, mas o momento que a gente está vivendo nessa terra aqui, a perseguição que está tendo, meu irmão, se precavém, toma as devidas precauções, fez a sua parte, dorme tranquilo. Preocupa, se não, olha só, se não tem como você fazer nada a respeito, não mexe. Passou da sua capacidade, tenha paz com isso, entrega nas mãos do Senhor. Ora, pode orar. Chega e fala, Senhor, está nas suas mãos aqui, eu fiz o que eu podia. Estou andando certinho, estou fazendo tudo o que eu posso, agora está nas suas mãos. Se acontecer, foi porque foi a sua vontade. E fique em paz com isso também. Não é fácil ficar em paz com aquilo que nós não queremos. Com o que nós não queremos, não é fácil. Mas peça a Deus que desenvolva essa virtude do fruto do Espírito. Coloca para mim, Marcos, eu vou falar só essas duas citações, nós já estamos terminando. João, o Evangelho de João, capítulo 14, o verso 27. Depois Filipenses 4 e 7, por favor.
deixo-vos a paz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, Jesus falando. Olha só, ele está falando, eu não vou dar, eu não vos lá dou como o mundo dá, eu não vou entregar ela como o mundo dá, não. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que lindo isso. A paz que Jesus nos dá não é igual a do mundo. Preocupa não, meu irmão. Pode estar tudo virando de cabeça para baixo. Deus está no controle. Não se turbe o vosso coração e nem fique atemorizado. Confie no Senhor, tenha paz, porque Ele está no controle. Filipenses 4:7, e já vamos terminar. Olha só, e a paz de Deus, olha isso aqui é tremendo. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ela excede todo o entendimento. Não tem explicação, irmão. Não tem explicação. É só quem vive essa paz, é só quem experimenta a paz de Deus que consegue viver ela. A pessoa que analisa de fora não consegue entender, não consegue aceitar. Não consegue aceitar. Tem gente que fala assim, crente, fala que os crentes é songamonga, está tudo dando errado, ele está feliz. Está dando glória a Deus. Fica pensando, como é que é isso? Você não entende, ela excede o entendimento, mas o que eu estou sentindo na minha alma é paz. Eu estou tranquilo com o que Deus está fazendo. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé, meus irmãos. E esse fruto do Espírito, nós vimos que ele é um fruto com várias virtudes, certo? E ele precisa ser desenvolvido, esse fruto completo. Todas essas virtudes precisam ser geradas em nós. Amém? Na terça-feira que vem nós daremos continuidade neste estudo com a ajuda do Espírito Santo. Vamos estar orando logo após os nossos irmãos estarão louvando ao Senhor com um hino aqui para nós colhermos os dízimos e ofertas. Oramos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Agradecemos ao Espírito Santo por ter estado conosco, por estar trabalhando nas nossas vidas, gerando em nós a virtude do fruto do Espírito. Oh, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada servo teu que veio aqui nessa noite, que cada um de nós venha ser frutífero na sua casa, na sua presença. Senhor Jesus, continue abençoando cada um dos teus filhos, fortalecendo, desenvolvendo em nós o amor, a alegria, a paz do Espírito Santo em nós, que nada neste mundo venha abalar a nossa fé e que nós venhamos permanecer firmes na tua presença, caminhando para o céu que nos está proposto, em nome de Jesus. Amém?